Olá, pessoal. Sistema de data e hora, tá? O que a gente vai ver agora, rapidamente, não tem muita diferença, tá? Com relação à parte de instrução do sistema, tá? É a mesma coisa que a gente viu lá em número decimal, inteira decimal, são os números positivos, né, e decimais. Não vai mudar, tá? A princípio o processo é o mesmo aqui. Vamos ver quais são as coisas que podem ter algum tipo de alteração. Por exemplo, quando a gente fala de configuração de data, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, data, tá? É automático, ele vai me dizer, ele vai me perguntar, né? Está entre, tá? Não está entre, tá? É igual, ou seja, mesmo processo, tá? Ele vai me perguntar quais são os parâmetros que eu quero colocar, quais são os comparativos que eu quero fazer, tá? O mais comum em data, tá? É dizer que é maior do que, né? É igual ou maior, tá? É maior ou igual, por exemplo, vamos colocar que é maior ou igual a partir de 1º do 1, né, de 2012, um exemplo, tá? Só posso colocar alguma coisa aqui, né, que seja a partir dessa data. Por exemplo, 1º do 1 de 2011, vamos colocar aqui. Ele vai me dar um erro, né? É automático, tá? Isso aqui, pessoal, ó, 1º do 1 de 2000, só voltar aqui, 2011, tá? Se eu colocar aqui, ó, esse é uma caixa padrão do Excel, tá? Ele está bloqueando para que não entre, né? Para que não aceite, tá? Então ele coloca aqui, ó, outro usuário restringiu valores que podem ser inseridos nessa célula, tá? A gente tem que personalizar nossa caixa ali, que é aquilo que a gente viu na aula de apresentação, tá? E também no primeiro exemplo de números. Outra coisa, gente, ó, é maior ou igual. Eu também posso pesquisar, eu posso dizer que está entre, por exemplo, duas datas. Por exemplo, ó, 1º do 1 de 2009, tá? Exemplo, né? A 1º do 1 de 2012, um exemplo, tá? Vou colocar aqui. Então, qualquer coisa dentro dessa faixa, ele vai aceitar. Ele não vai aceitar se eu fizer alguma coisa fora dela. Em 2008, por exemplo, não vai aceitar, tá? Se eu colocar aqui 1º do 1 de 2010, por exemplo, ele aceita, tá? Outra coisa, pessoal, a gente pode fazer uma coisa mais interessante aqui, para que ele fique dinâmico, tá? Uma das coisas que a gente pode fazer é essa aqui, ó, data e hora. Eu posso colocar que ela é igual, tá? Ela não pode ser menor, por exemplo, no caso de data, ó, maior, tá? Ou igual. Igual o quê? Eu posso colocar aqui, aquilo que a gente já viu, que é uma fórmula, um exemplo, tá? Hoje. O que quer dizer isso? Ó, hoje, tá? Hoje quer dizer que é a data do sistema, tá? Coloquei aqui data do sistema. Por exemplo, eu vou abrir aqui para vocês verem, tá? Ó, hoje é dia 24, tá, de fevereiro de 2012. Tá aqui o calendário, tá? Eu vou tentar colocar, no meu sistema está marcando isso. Eu vou tentar colocar outra data. Por exemplo, eu disse que é igual a hoje. Então, 1º, tá? Do 1, vamos colocar aqui, ó, 1º do 2, tá? De 2012. Ele não vai aceitar. Tá? Por quê? Porque a data é exatamente a de hoje. Se eu colocar 24 do 2 de 2012, ele aceita. Tá? Se eu colocar 25 do 2 de 2012, ele aceita. Por quê? Porque eu coloquei que é maior ou igual. Né? Igual ou maior. Se eu colocar que é exatamente igual, ele não vai aceitar outra. Tá? E também a gente pode fazer isso com hora, tá, gente? Ó, por exemplo, eu posso colocar hora. Tá? Está entre, eu posso colocar um período, ou eu posso dizer que é maior ou igual à hora do sistema. No caso, né, agora, tá? No caso, agora, por exemplo, tem que ser maior. Se eu colocar aqui 10h40, ele não vai aceitar. Por quê? Porque agora é 12h58, um exemplo, né? Se a gente clicar aqui, ó, mostrar a hora para vocês aqui direitinho, ó, 12h58, ó, tá? Então, quer dizer, ele só vai aceitar se for dentro desse horário. Tá ok, pessoal? Tá? Depois a gente volta para a parte de texto, tá? E depois para a parte de especiais ainda. Até lá.